de Tiago. Tiago capítulo 2. Semana passada nós começamos a estudar esse trecho aí do livro de Tiago, essa passagem assim tão polêmica e também tão conhecida do livro de Tiago. E nós vimos que Tiago aqui ele usa um recurso da retórica chamado de diatribe, onde o escritor ele conversa, ele pergunta, ele se dirige a um adversário imaginário através de perguntas e respostas. E o objetivo de Tiago, do escritor aqui, é mostrar ao seu opositor, aquela pessoa imaginária, a hipocrisia e a inutilidade da fé que ele possui. Tiago vai dizer que uma fé que não desemboca em ações, em prática, em atitudes, essa fé é morta. Ela é vã, ela é inútil, ela não serve para absolutamente nada. Tiago chega a dizer que esse tipo de fé, uma fé que é apenas intelectual, que não sai da teoria, ela é pior que a fé dos demônios. Porque os demônios, eles pelo menos creem e tremem. E a lógica de Tiago aqui, ela é a seguinte: a salvação, ela é mediante a fé. A fé produz obras. Onde não há obras, não existe fé. Logo, essa profissão de fé sem obras que a acompanham, ela não tem qualquer proveito, porque o proveito da fé é a salvação. Então, se a fé é para salvar o homem, mas esta fé gera obras e você não encontra obras naqueles que professam fé, essa fé é vã, é inútil, porque ela não vai redimir e salvar o homem. Então foi basicamente isso que nós vimos na semana passada. Hoje a gente vai entrar naquele texto que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais controvertidos e mais polêmicos das Escrituras, que começa aí no verso 20 e vai até o final, no verso 26. Diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Ó Deus, nós nos dirigimos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê esclarecimento, direção, que o Senhor nos ajude no entendimento e que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Gente, olha só. O que nós vamos ver hoje esse assunto aqui, ele precisa ser estudado mais de uma vez, várias vezes. Não basta, não é suficiente você ouvir esse assunto só uma vez, porque você vai esquecer, você não vai ter respostas lá na frente. De forma que, se você ficar só com o que você vai ouvir nesses próximos minutos, você vai esquecer rapidamente. Então é preciso muito mais do que 50 minutos ouvindo alguém expor esse texto, falando sobre esse tema aqui. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: quem quer realmente ter respostas, quem realmente deseja saber dar respostas, precisa ler bons comentários. Tem excelentes comentários sobre o texto. Existem livros que tratam do assunto, artigos, não só livros, mas artigos soltos de pessoas que escrevem só sobre aquele assunto ali. E, além disso, tudo que eu vou falar aqui, ontem à tarde eu publiquei no site da igreja. Se você clicar lá no site, na página inicial, vai estar abaixo assim aqueles negócios que passam assim logo abaixo vai estar assim. Oi? Obrigado. Abaixo dos banners vai estar assim, ó: justificação em Paulo e em Tiago. Tudo que eu vou falar aqui está lá. Aliás, esse é um sonho que eu tenho, um dia ter tempo suficiente para todas as mensagens que eu prego disponibilizá-las de forma escrita lá no site. Algumas já estão lá, mas grande parte delas não. Então, ali você vai poder ler na íntegra 80% do que eu vou falar aqui. Eu digitei o sermão, publiquei lá. Para quê? Para que a leitura ela possa nos ajudar, ela possa auxiliar vocês. A leitura, ela nos permite parar, analisar, refletir, analisar de novo. Enquanto você está ouvindo, você não tem tempo para parar e refletir, mas na leitura você tem. Muito mais do que numa pregação. Então fica a sugestão de que você busque lá no site ou em outros lugares subsídios para aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Vamos lá. Vamos iniciar hoje fazendo o que nós fizemos no final da mensagem de semana passada, comparando os 3 textos mais polêmicos acerca dessa questão de justificação pela fé e pelas obras. Romanos 8, 28. Vamos lá? Romanos 8, verso 28 diz: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, não anotei, obrigado. Obrigado, Mateus, eu anotei errado aqui. Romanos 3, verso 28. Confere aí. 3, 28. Agora Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, esses 2 textos de Romanos 3 e de Gálatas 2, eles nos mostram, eles deixam muito claro que o homem ele é justificado unicamente pela fé, que é o tema da nossa mensagem de hoje à noite.
Nós vamos falar sobre o sola fide e vamos ver como que Lutero, ou o que Lutero precisou fazer, contra o que Lutero precisou lutar para resgatar e pregar essa doutrina tão importante da palavra de Deus. Aliás, no entendimento da maior parte dos teólogos, a principal doutrina do cristianismo, a justificação pela fé. Então, olha só, comparando esses dois textos de Romano 3 e Gálatas 2 com Tiago 2, verso 24, que diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Como conciliar esses três textos? Se alguém lhe fizesse uma pergunta sobre como conciliar esses textos, o que você responderia? O que você diria? Não resta dúvida de que a maior polêmica da carta de Tiago, da epístola de Tiago, é o que está escrito aqui nessa seção, que vai do verso 20 ao verso 26, especialmente esse verso 24, que fala de justificação pelas obras e não pela fé somente. Ao longo da história, não foram poucos aqueles que defenderam a tese em pregações, em livros, de que Tiago, como líder do cristianismo judaico sediado ali em Jerusalém, de que Tiago estava reagindo ao ensino de Paulo, de que a salvação era somente pela fé, sem as obras. Então, eles estavam dizendo, Tiago está respondendo Paulo. Não foram poucos aqueles que consideravam a tese, ou defenderam a tese de que Tiago considerava o ensinamento de Paulo, que esse ensinamento induzia os cristãos a viver um cristianismo meramente teórico. Eles diziam assim, quem lê o apóstolo Paulo, e só Paulo, vai viver ou vai ter um cristianismo que não sai da teoria. O evangelho anunciado por Paulo é um evangelho, é um cristianismo que não valoriza os mandamentos de Deus, que não valoriza as boas obras. E aí, dessa forma, essas pessoas que defendiam esta tese diziam que Paulo ele era o representante da teologia dos gentios, da salvação somente pela fé, sem as obras da lei. Enquanto que Tiago era o representante da teologia cristã judaica de Jerusalém. E essa teologia destacava e enfatizava o papel da obra ou das obras da lei para a salvação. Por isso que Tiago escreveu essa carta, para combater frontalmente a doutrina da justificação ensinada por Paulo. Então tem gente ao longo da história da igreja que vai dizer, Tiago escreveu para confrontar Paulo. O problema dessa interpretação é que ela parte de uma compreensão errada daquilo que Tiago considera obras. O que Tiago pensa sobre obras? E daquilo que Paulo considera fé. E aqui então nós estamos diante desses dois textos, ou desses três textos. E para a gente analisar esses três textos e obter respostas, nós devemos lembrar do princípio de que os versos e as palavras na palavra de Deus, eles precisam ser lidos em seu contexto. Se você apanhar o texto e retirá-lo do contexto no qual ele está escrito, você cria as maiores loucuras por aí. Você cria uma igreja do cuspe de Cristo, como existe. Como já se foi dito, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê?
Porque pessoas apanham textos fora de contexto para usar como pretexto. Então, os versos e as palavras na Bíblia, eles precisam ser lidos e analisados no seu contexto. E se esse princípio ele for desprezado aqui, pode fechar a porta da igreja, pode acabar com tudo quanto está vinculado à igreja, porque o evangelho como um todo, ele é completamente comprometido. Aliás, essa é uma das famosas frases, um dos famosos jargões de Lutero. Lutero vai dizer assim: a igreja, ela se mantém de pé ou ela tomba diante da justificação pela fé. Aqueles que negam justificação pela fé, aqueles que não vivem pela justificação pela fé, acabou, não tem mais evangelho ali. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje à noite e no domingo após o carnaval, que quando se negligencia a justificação pela fé, acabou o evangelho. E eu não tenho nenhum medo de afirmar que em grande parte das igrejas, talvez em muitas, não em grande parte, mas em muitas igrejas, nós não temos mais evangelho. Não temos mais evangelho. E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Mas voltando aqui para o texto. Se a palavra, preste atenção nisso, se a palavra justificado significa a mesma coisa nessas três passagens, nós estamos diante de uma enorme contradição. Se justificado significa a mesma coisa em Gálatas, em Romanos e em Tiago, nós estamos diante de uma contradição. Dois escritores bíblicos, ao tratar talvez do tema mais importante, que é o nosso destino eterno, eles estão entrando em contradição. Porque Paulo vai dizer que a justificação ela se efetua pela fé, sem obras. Tiago nos informa que é pelas obras e não pela fé. E para piorar ainda mais a situação, Paulo, ao defender a justificação pela fé somente, ele vai utilizar como exemplo da sua tese Abraão. E Tiago vai utilizar a mesma pessoa para defender a justificação pelas obras. Eles usam o mesmo exemplo. Paulo nos diz em Romanos 4 que Abraão foi justificado quando creu na promessa de Deus. Ou seja, se Abraão foi justificado quando creu, isso aconteceu em Gênesis 15. Já Tiago vai nos dizer que Abraão foi justificado em Gênesis 22, porque Tiago diz assim, verso 21 do capítulo 2: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, olha só. Para o apóstolo Paulo, Abraão foi justificado em Gênesis 15. Para Tiago, Abraão foi justificado em Gênesis 22. O que acontece em Gênesis 15? Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele, e diz ali que Abraão creu na promessa, e por isso foi justificado. Crer, o que é? Fé. Gênesis 15. Aí passam 7 capítulos, chega Gênesis 22. O que acontece em Gênesis 22? Abraão oferece o filho dele. Há uma ordem dada por Deus, ou seja, Abraão obedeceu. Obediência é o que é? Obras. E agora? Tiago diz que Abraão foi justificado na obediência. Gênesis 22. Paulo diz que Abraão foi justificado quando creu. Gênesis 15. O que a gente faz? Esse problema ele é resolvido
quando nós examinamos os possíveis significados da palavra justificação. Aliás, ele só é resolvido dessa forma. E quando a gente analisa o contexto. Quando a gente aplica corretamente a palavra justificação dentro do contexto no qual ela foi escrita, em Gálatas, em Romanos e em Tiago. Então, o que a gente deve ter muita atenção ao entender e ao expor um texto como esse aqui, ao interpretar um texto como esse aqui? O que significa justificação? E essa palavra justificação, ela tem significados diferentes na Bíblia. Justificação na Bíblia pode significar demonstrar, confirmar, defender. Vamos ver um exemplo? Abra aí Lucas capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versos 33, 34 e 35. Diz assim: João Batista veio, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Preste atenção. Jesus está dizendo aqui que a sabedoria restaura o homem à sua comunhão com Deus? É óbvio que não. Jesus não está dizendo aqui nesse texto que por causa da sabedoria de alguém, essa pessoa é restaurada, ou salva, ou redimida diante de Deus. Justificar nesse texto aqui possui o sentido comum e não o sentido teológico da salvação. O sentido de justificar aqui é o de uma ação que produz, ou seja, que confirma bons frutos. Qual é a ideia aqui? A sabedoria, ela é confirmada pelos seus resultados. Você quer saber se uma pessoa é sábia? Observa os frutos da sua vida. E os frutos vão confirmar se uma pessoa é sábia ou não. Existem até algumas versões aí, eu olhei isso, já existem algumas versões que optaram aqui em Lucas 7 por colocar, ao invés de justificar, da palavra confirmada ou comprovada, que é o mesmo sentido do verbo, da palavra lá no original grego. Então nós encontramos aqui uma referência, existem outras, mas nós encontramos aqui uma referência bíblica da palavra justificação com o sentido de quê? De confirmar. Algumas versões está assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Outras versões dizem: mas a sabedoria é confirmada. Porque a palavra justificação pode trazer o sentido de confirmação. E é nesse sentido que Tiago utiliza a palavra justificação. Volta lá para Tiago 2. Olha o que Tiago vai dizer no verso 14. Qual é o proveito se alguém disse que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então preste atenção nisso aqui, ó. Nós estamos no meio, estamos construindo a resposta. Tiago, ele deseja mostrar, foi isso que nós vimos semana passada, Tiago deseja mostrar que algumas pessoas que afirmam ter fé, não possuem fé.
Elas dizem ter fé, mas elas na verdade não possuem uma fé. A fé delas é inútil, é inexistente. E aí Tiago vai dizer: a alegação de ter fé é justificada, ou seja, é confirmada pelas obras. É isso que Tiago está dizendo. Quando alguém afirma ter fé, esta fé que a pessoa afirma possuir, ela é justificada por obras, ou seja, ela é confirmada pelas obras. É seguindo essa linha de raciocínio que ele vai afirmar que a fé de Abraão ela foi justificada, ou seja, confirmada, legitimada pelos frutos que ele produziu. Ele foi justificado onde? Em Gênesis 15. E Gênesis 22 confirmou aquilo que aconteceu em Gênesis 15. Logo, como que nós poderíamos ler o texto de Tiago? Nós poderíamos fazer uma paráfrase do texto dizendo o seguinte: verificais, de Tiago 2,24, verificais que uma pessoa é justificada, ou seja, confirmada por obras, e não por fé somente. Poderíamos dizer assim: a fé de uma pessoa ela é confirmada através das suas obras. A fé de uma pessoa é justificada por suas obras. Já o apóstolo Paulo, lá nos textos de Romano e Gálatas, ele utiliza a palavra justificação no sentido de quê? Teológico, no sentido soteriológico, no sentido de restaurar o homem a um estado de reconciliação com Deus. O utiliza no sentido de trazer aqueles que estavam debaixo do juízo e da ira de Deus a uma comunhão com Deus. Ou seja, a justificação em Paulo é aquela justificação que faz com que o homem se torne justo diante de Deus. Então, olha só, nós precisamos analisar a palavra em vários lugares. Além de analisar a palavra em si, nós precisamos analisar o contexto no qual essa palavra foi escrita. Vamos lá. Romanos 4. Abra aí. Romanos 4, verso 2. Esse texto aqui é mais confrontador ainda. Paulo vai dizer assim: se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Então percebe-se claramente aqui que a justificação a que o apóstolo Paulo se refere não é a mesma de Tiago. Por que não é? Preste atenção nisso agora. O assunto de Tiago é justificação. Tiago não está tratando no capítulo 2 de justificação. Tiago está fazendo o que no capítulo 2? Ele está fazendo um contraste. Ele está fazendo um contraste entre fé vazia, fé morta e fé com conteúdo, fé que salva. Fé que se manifesta através de atos de obediência, de obras. Olha só o que Calvino disse sobre isso. Devemos entender qual é o foco. Pois a disputa aqui, falando sobre Tiago 2, a disputa aqui não é a respeito da causa da justificação. Mas Tiago trata apenas do valor da fé sem obras e o que devemos pensar sobre isso. Os que tentam usar esta passagem para provar a justificação pelas obras cometem um absurdo,
pois não é esta a intenção de Tiago. Seu ponto, ao apresentar argumentos, é que uma fé morta não tem obras que a acompanhem. Ninguém jamais compreenderá o que Tiago diz aqui, nem